Então, vamos lá. Vamos continuar resolvendo exercícios de inequação. Para quem está aí com o livro na mão, vamos lá, página 19, tá bom? Página 19, exercício 19. Página 19, exercício 19. Essa é a última aula desse capítulo, tá bom, gente? É a última aula desse capítulo. Então, as dúvidas que vocês tiveram aí dos exercícios para entregar, agora é a hora de tirar, tá? Página 19, exercício 19. Vocês fizeram esse exercício? Alguém teve dúvida? Conseguiram fazer? Beleza, olha só. Eu vou dar uma lidinha e a gente vai passar bem mais rápido nesse exercício, tá bom? É assim mesmo, gente. Às vezes não dá para fazer tudo, não. Muito exercício, muita coisa. Olha só, 19. Fala assim, ó. O número de pessoas em eventos públicos pode ser estimado pela área do local de aglomeração, que possui como parâmetro a densidade de 4 pessoas por metro quadrado. Um organizador de eventos está planejando um show que deverá abarcar um número X de pessoas e deseja calcular a área em metros quadrados ideal com base na estimativa apresentada, certo? Então ele fala assim, ó, calcule os elementos a seguir. Qual a lei de formação da função que fornece o número de pessoas em relação à área do show? Então a gente quer pessoas em relação à área do show, né? Tá bem tranquilo a gente fazer essa aqui, ó. Letra a gente tem aqui número de pessoas em relação à área, né? Então, 4 pessoas a cada metro quadrado. Então, pessoas em função de x seria 4 em função de x. Certo? Essa é a resposta da letra A. Então, vamos lá. Ele fala assim, qual a lei de formação da função que fornece a área do show em relação ao número de participantes? Ixi, agora eu quero, ó. Vamos colocar. A área do show em função do número de participantes. Então, a área do show em função do número de participantes, a gente teria que trocar, né? Então, eu ficaria, vamos colocar em vez de X, vamos colocar A. Aqui, ó. A. E aqui eu vou colocar X. Então, seria X pessoas a cada 4A. Seria A metros quadrados, tá? Isso aí mesmo. Isso aí, gente, certinho. A área do show é isso aí mesmo. Eu tenho aí A dividido por 4, né? Então, na verdade, A vai ser X dividido por 4. Né? A área vai ser o número de pessoas dividido por 4. Aí ele perguntou assim, ó, qual a área ocupada pelo show, sabendo que compareceram 38 mil pessoas? Isso aí mesmo. Então, como é que eu faço? 38 mil pessoas. Quer saber a área ocupada pelo show? Então, ó, a área ocupada pelo show vai ser 38 mil dividido por 4. Quando eu divido 38 mil por 4, eu acho minha resposta aí da área, né? 38 dividido por 2, a gente tem aí 19, né? Dividido por 2, 9.500. Isso aí, gente, certinho. Então, ó, eu tenho aí a minha área 9.500 metros quadrados, certinho. Boa. Vamos para a questão número 20, a última questão de aprendizagem. Ele fala assim, um dos problemas sociais modernos está vinculado à obesidade e para muitas pessoas essa condição pode acarretar vários problemas de saúde. Considere que uma pessoa, por recomendação médica, pesando atualmente 130 quilos, deseja voltar ao peso de 96 quilos.
Suponha que uma dieta alimentar resulte em um emagrecimento, travou, de exatamente 200 gramas por semana. Com base nessa situação, escreva a lei de formação que estabelece a massa M em quilogramas dessa pessoa em relação ao número de semanas S, bem como sua relação inversa que descreve o número de semanas S em relação à massa final da pessoa. Em seguida, calcule o número de semanas que essa pessoa precisará alcançar seus objetivos. Então é a mesma coisa, né? Só que ele só está dando... A tela está verde, gente? Então é a conexão de internet que está fraca. Está verde para todo mundo? Ô, Juan, levanta o número 20 para cima, a questão número 20 para cima, tipo, sobe a Ah, página, tá. Agora. porque está só embaixo. Beleza. Deixa eu subir aqui. Ele trava, gente. Vamos lá. Olha só. Vocês estão com o livro aí? Que eu faço na minha folha aqui, que eu acho que aqui não trava. Olha só. Vamos lá. O que ele fala na questão, né? Ele fala na questão que a gente está aí, página 19, tá bom? Página 19, exercício 20. Na frente A, capítulo 5. Livro 3. Tá bom? Livro 3. É o primeiro capítulo do livro 3. Então, na questão 20, ele fala que o cara pesa atualmente 130 quilos. Ele deseja voltar ao peso de 96. Bem pesado, né, gente? E ele sabe que a dieta, ele vai conseguir emagrecer 200 gramas por semana. Então, ele está me pedindo qual a função que vai me estabelecer em quantas semanas que ele vai conseguir. Então, vamos supor que o peso em função da semana seria o seguinte, ó, o peso atual dele menos, se é 200 gramas por semana, seria 0,2, né? Isso seria o peso em quilogramas, tá? Esse seria o peso em quilogramas a cada semana que eu vou colocar S. Tá? Então vamos lá. O peso ele chama de M na questão, então seria M seria igual a 130 vezes 0,2 S. Vou colocar o S assim para não confundir. S. Tá. Então, ó, eu tenho minha função, massa em função de semana. E semana em função de massa, como é que vai ficar? Só isolar o S agora, né? Então ficaria M menos 130. Isso é igual a 0 menos, né? 0,2S. Se eu quero isolar o S, ó, S vai ser igual a M menos 130 dividido por menos 0,2. Quando eu faço essa divisão, eu vou achar S é igual a 5M menos 130. Né? Se eu multiplicar aqui por 5 também, então seria 130 vezes 5, que dá, esqueci, 650, né? Menos 650. Só que esse sinal de negativo vai inverter, então vai ficar isso negativo e aqui positivo. Então isso aqui seria aqui, ó, 650 menos 5M. Aí, ó, 650 menos 5M.
Então, essa é a função da massa em função da quantidade de semanas, e aqui é semanas em função da massa. Aí, no final, ele pede assim, ó, calcule o número de semanas que essa pessoa precisará alcançar, precisará para alcançar seus objetivos, né? Então, vamos lá. Se eu quero saber o número de semanas, eu substituo aqui, ó, M, que é o peso que eu quero, aqui. Então, vou substituir aqui por 96. Então, vai ficar, ó, o número de semanas vai ser 650 menos 5 vezes 96. Qual que vai dar essa conta? 650 menos... Perguntaram por que menos 5M. Tá, vou voltar agora, tá bom? Deixa eu só terminar. 5 vezes 96, isso vai me dar 480. Então, o número de semanas que eu vou achar vai ser 650 menos 480, que dá 170 semanas. Vamos lá. Parei aqui, certo? Quando eu parei aqui, eu achei que, ó, eu passei o menos 0,2 dividindo. Então, eu fiz essa divisão aqui, ó. Vamos fazer passo a passo aqui. A partir daqui, vamos fazer passo a passo. 0,2, primeiro, vamos aplicar esse sinal. Então, aqui ficaria positivo e aqui negativo. Ficaria 130 menos m dividido por 0,2. Certo? Depois, 0,2 eu posso transformar em fração. Então, ficaria 130 menos m, 2 sobre 10. 2 sobre 10 é 1 sobre 5. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A inversa da segunda vai ficar 1 sobre 5, que vai passar multiplicando 5 sobre 1. 5 sobre 1. Ou seja, eu tenho isso aqui que multiplica por 5. Então, ficaria 5 vezes 130 e 5 vezes m. Entendeu aí? Deu para entender por que multiplica aqui? Ó? Beleza. Então é isso, gente. É porque aqui é uma fração. Eu faço esse passo aqui para chegar nisso aqui. Aí, como já tem prática, né? Com a prática você lembra. Ah, dividido por 0,2 é a mesma coisa que multiplicar por 5. Multiplica por 5 aqui e aqui. Então essa seria aí minha resposta. Agora eu quero saber de vocês. Vamos lá. Espera aí que minha webcam travou. Uma delas. Então, gente, consegui colocar aqui de novo. Olha só. Então, eu quero saber de vocês agora. Tá tudo tranquilo? Tá conseguindo entender essas duas questões aí de função inversa? Ou seja, eu estou fazendo o processo para achar semanas ou o processo para achar massa. Depende de quem eu quero achar. Né? Depende de quem eu vou isolar, basicamente. Outra coisa que eu preciso saber de vocês agora é, teve algum exercício da sessão Enem ou do exercícios propostos que vocês tentaram fazer e tiveram alguma dificuldade e quer compartilhar aqui para eu estar trazendo com vocês, estar resolvendo aqui com a turma, ou algum exercício que você acha interessante de estar resolvendo? Teve algum exercício que vocês tiveram dificuldade? Falem comigo aí. Questão de inequação? Vamos lá. Questão 13, 13 dos propostos? Tá. Então, ó, vamos para 13 dos propostos e depois eu faço alguma de inequação, tá?
Então vamos lá, gente, página 22, tá bom? Deixa eu ver se a internet melhorou para compartilhar aqui com vocês. Página 22. Essa aqui. Questão 13, tá vendo? Questão da UFV aí. A gente tem aqui. O preço de uma máquina nova é R$10.000. Vocês estão enxergando minha tela aí? Belezinha? Sim. Então, beleza. Então vamos lá. Ele falou assim, ó, o preço de uma máquina nova é de R$10.000. Sabendo-se que o valor da máquina diminui com o tempo em relação entre o preço Y e o tempo T é dado pela equação, ou seja, uma função afim, e que daqui a 5 anos o preço será de R$1.000, determine a porcentagem de desvalorização da máquina no período de 3 anos. Então vamos lá. Eu vou anotar meus dados aqui, enquanto eu deixo um tempinho para vocês tentarem fazer aí também, tá bom? Então, valendo aí o tempinho, vou... Era branco. Deixar um tempinho para vocês resolverem aí, enquanto eu anoto meus dados aqui. Então, ó, para essa questão, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, ó, o preço inicial 10.000, em 5 anos ele chegou até 1.000. Então eu consigo formar um gráfico disso aqui. Todo mundo conseguiu entender o gráfico até aqui? Sim. Beleza. Então, por semelhança de triângulo, eu faria essa semelhança aqui. E se eu fosse fazer por função? Por função, eu poderia calcular o meu A. E quem seria o meu A? O meu A seria o quê? Delta Y, que seria 9.000, dividido por delta X, que seria 5 anos. Por quê? Porque desvalorizou R$9.000 em 5 anos. E eu tenho aqui essa desvalorização, acho que dá 1.800, se eu não me engano. 9.000 dividido por 5, 1.800. Ou seja, está falando que desvaloriza R$1.800 por ano. Não é? Se desvaloriza, então minha função f de x, que é igual a ax mais b, o meu b, eu lembro que é esse valor inicial, 10.000. Né? Ó, 10.000. O meu a, eu já sei quanto que é. O meu a é menos 1.800. Por que menos, Juan? Lembra que eu falei, ó, a função está caindo. X, e eu tenho isso aqui igual ao meu y. Né? Então, se eu fizer essa conta aqui, eu vou encontrar qual vai ser o meu valor em 3. Então, ó, fazendo aqui y é igual a menos 1.800 vezes 3 mais 10.000, eu vou achar 1.800 vezes 3 vai me dar 5.400. Então, 10.000 menos 5.400, 4.600. Esse é o meu valor que eu tenho aqui, ó. Ou seja, aqui vale 4.600. Qual foi a desvalorização? Né? Perguntou qual foi a desvalorização. Ele não desvalorizou, olha só, percentualmente, né, a diferença, ou seja, 10.000 menos 4.600, que daria 5.400, dividido pelo que eu tinha antes. Né? Então, dividido pelos 10.000. Quando eu faço essa conta, eu vou achar aí 0,54. 0,54 dá quanto? 54% de desvalorização. Gente, olha só. Teve gente que já foi fazendo a questão aí ao longo do que eu estava explicando e acertou, né? Se eu fizesse por semelhança de triângulo, daria a mesma coisa? Daria a mesma coisa. Tá, falaram perdi. Eu já vou voltar nos comentários aqui para resolver. Ó. Na porcentagem. A porcentagem, lembra que como é que eu faço a porcentagem?
Valor final menos o valor inicial dividido pelo valor final. É isso? Valor final seria 4.600. Valor inicial 10 mil. Então, isso daria 5.400. Né? Dividido pelo valor final, que seria 10 mil. Daria o quê? 54. Lembrando que, como é desvalorização, ou seja, 54% negativo. Beleza, gente? Tô gostando de ver. Vocês estão pegando aí, antes de eu terminar de explicar e conseguindo fazer a questão. Vamos voltar nas dúvidas, tá bom? Falaram assim, ó. Teve gente que teve dúvida na questão 5 da sessão Enem, tá? Então, vou ir nas questões de dúvidas. Por quê? Porque esse é o objetivo da gente. A gente trabalha em cima das dúvidas de vocês. Todo mundo entende essa questão aqui? Entendeu, Júlia? Entendeu, Zé? Entendeu, Maia? Tudo beleza? Beleza, gente. Então, vamos lá. Questão 5 da sessão Enem. Na questão 5 da sessão Enem, vamos adiantar um pouquinho, adiantar. Para quem está com o livro, rapidinho eu cheguei na página 27, tá bom? 26, 27. Ou, desculpa, página... 27. Começa na 27. Ele fala assim, ó. Estão conseguindo ver aí minha tela? Ele fala assim. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba. Nas 2 horas seguintes foi a fim de reduzir o tempo de esvaziamento. Outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Né? Então, ó, a primeira parte esvaziou e depois ligou outra torneira, certo? Então, olha o gráfico aqui. Então vamos pensar, ele perguntou qual a vazão em litro por hora da bomba que foi ligado no início da segunda hora. Então vamos lá. Como vocês já tentaram fazer, né, que era uma atividade para ser entregue, vamos fazer logo já resolver essa questão. A gente está na seção Enem, questão 5, página 28. Vamos lá. Questão Enem, seção 5, página 28. Gente, lembrando, não sei se vocês viram no meu Instagram, mas eu vou dar uma aula ao vivo hoje pelo Instagram, 4 horas da tarde, eu e uma amiga minha. Então ela vai começar a parte teórica, tá bom? De triângulo, retângulo, e eu vou dar a parte de exercícios. Então quem teve dúvida na matéria aí de triângulo, retângulo, acessa lá que vai conseguir ter acesso aos exercícios de Enem. Olha só, no nosso exemplo aí, ele saiu de 6.000 litros para 5.000 litros. Então significa que ele teve uma diferença de 1.000 litros em 1 hora, certo? Então vou colocar aqui 1.000 litros em 1 hora. Ou seja, torneira 1 tem a vazão de 1.000 litros por hora. Na torneira 2, se a gente olhar o gráfico, ou seja, agora são as duas ligadas, né? Ele esvaziou aqui de 5.000 até 0, ou seja, esvaziou. Né? Vamos pegar a torneira 1 e 2 juntos. Torneira 1 mais a torneira 2. Ele esvaziou 5.000 litros em quanto tempo? De 1 hora até 3, foram quantas horas? Falem para mim aí. De 1 hora até 3. 2. 2 horas. Isso. Então, 2 horas. Então, olha como essa questão
Interessante. Então, aqui eu tenho que a vazão das duas torneiras juntas dá 5.000 litros por hora. Desculpa, 2.500 litros por hora. Então, se as duas juntas dá 2.500 e a 1 é 1.000, significa que a 2 é 1.500 litros por hora. Certinho, só fazer a diferença. Isso aí, gente. Vamos para a próxima questão que vocês tiveram dúvidas, tá? Deixa eu olhar aqui no chat. Questão 5. Pediram a questão 2. 2 e depois 4. Então vamos lá. Questão 2 da sessão Enem. Questão 2 da sessão Enem. Só voltar uma página aí, tá, gente? Página 27. Questão 2 está aqui. Ele fala assim na questão 2. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Né? A unidades vendidas, deu o gráfico aí, e no mês eixo X tem um mês. Sabe-se que o mês de julho foi o pior da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas em 2011 e que o número de unidades vendidas e que o número de unidades vendidas desse produto em 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que, sem essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores do que julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em... Então, vamos lá. Eu tenho aí uma média de vendas em cada ponto, certo? E ele está querendo saber em relação ao quê? Quando que vai atingir esse patamar aqui em julho novamente? Né? Se a gente pegar a média de cada mês, na verdade a média aqui de meses que ele fala, sabe-se que o mês de julho foi o pior mês da empresa desde 2011 e que o número de unidades vendidas nesse produto, que é esse parágrafo aqui, ó, foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. Então, para saber a quantidade que eu vendi em dezembro, eu preciso saber a média aritmética desse primeiro período, certo? Todo mundo conseguiu pegar essa parte aí? Então, ó, a média aritmética seria esses valores aí que está no gráfico. A média aritmética é entre 700, 2.500, 2.700, 2.800. Não é isso? Ó? Julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Né? E a gente tem aí, no mês de novembro, aconteceu 2.500 duas vezes. Então, coloquei meus dados aqui. Eu vou mostrar o que eu estou fazendo aqui para vocês. Aí, ó. Exatamente isso. Você faz, então, a média aritmética, você faz a soma de todo mundo e depois divide pela quantidade de termos que você somou. 1, 2, 3, 4, 5. Então, dividido por 5. Nossa colega fez a conta aí pra gente, ó. Ela achou que seria 11.200, ou seja, essa soma seria 11.200 dividido por 5. Né? Então, isso daria aí... Nossa, deu uma tontura. Isso daria 1.000... Desculpa, gente, espera aí rapidinho. Deu uma tontura aqui. Isso daria 2.200
240, tá? Então, esse aqui seria a quantidade vendida em dezembro. Então, eu tenho que pensar, que ele falou, ó, se continuar caindo no mesmo período, né? Se eu continuar caindo no mesmo período, eu teria que saber a diferença de novembro para dezembro, que seria 2.700 menos 2.240, acharia essa diferença aí, daria 460 de diferença, certo? Então vamos lá, do mês de dezembro que a gente está até chegar no mês de julho, né? Ou seja, de 2.240 até chegar nos 700, eu teria uma diferença aí de 1.560, certo? Esses 1.560 demoraria quanto tempo para chegar? Né? Então, eu pegaria aí esse aqui dividido por 460. Né? Então, para descobrir o tempo, se isso aqui está reduzindo isso aqui por mês, logo eu vou achar a quantidade de meses. 1.560 dividido por 460, eu vou achar aí um valor de aproximadamente 3,39. Então, beleza. O que eu faço com esse número? Esse número aqui eu tenho que interpretar ele. Então, vamos pensar se eu tenho um gráfico aqui. Estava em dezembro. Né? Ele está caindo. Quando chegar em 3,39, não chegou no próximo mês ainda. Então, só vai atingir um patamar pior depois desse mês. Ou seja, seria como se aqui tivesse 3,39 e aqui tivesse 3,39 e aqui tivesse o 4. Então, só vai ficar pior que o mês lá inicial no próximo mês. Né? Conseguiram entender? Fez diferente? Você teria como mostrar pra gente, Júlia? Se quiser ligar sua câmera e mostrar como você fez, ligar o microfone e explicar pra gente, seria ótimo. Você quer explicar? Sempre é bom uma opinião diferente, às vezes você fez de uma maneira muito mais fácil, às vezes de uma maneira mais prática que os meninos conseguem entender seu ponto de vista. Ué, gente, o que aconteceu? Saiu do nada.